Olá, que tal? Estamos de volta aqui, professor Silvestre, na aula de espanhol hoje da Escolinha Menino Jesus, sexto ano A e B, língua espanhola. Então, galera, que vamos hablar hoje? Vamos hablar. Hoje vamos estudar gênero de los substantivos. Gênero de los substantivos. Pessoal, vamos falar hoje do gênero do substantivo. Veja aqui nos slides que a gente vai apresentar para vocês, que vocês irão ver, para formar e feminino. O que vamos fazer para formar e feminino? Em palavras, nas palavras que terminam em O, e em algunas que terminam em E, a terminação cambia. O que é cambiar? Mudar por A. Você vai mudar pela letra A. Então, quando as palavras terminarem em O e algumas que terminam em E, você troca, cambia é mudar, trocar, pela letra A. Temos exemplos. Abogado terminou em O. Substituiu o O pelo A e transformou para o feminino abogada. Rúbio terminou em O. Rúbio é loiro, loira, né? Então, rúbio é loiro, rúbia, loira. Transformando do masculino para o feminino, cambiou o O pelo A e ficou rubia. E morre, terminou em E, cambia, troca o E pela letra A e levou para o feminino da língua espanhola, morra. Então, temos aí abogado, abogada, rubio, rúbia, morre, morra. Em palavras que terminam em consoante, añadimos, ou seja, quando a palavra terminar em consoante, basta acrescentar a letra A no final. Veja o exemplo. Professor. Em espanhol, né? Professor é só com S. Terminou no R, que é uma consoante. E aí, passa para o feminino, professora. Senhor. Terminou em R. Passa para o espanhol, acrescentando a senhora. Outra situação, pessoal. Palavras que terminam em arre. A-J-E, arre. Essas palavras que têm essa terminação, elas são masculinas. São masculinas. Exemplo. E-viaje. E-viaje, ó. E-mensaje. E-paisaje. Parece, ó, arre, parece que são femininas, só que elas são masculinas. Então não confunda, em espanhol, ó. E-viaje, e-mensaje, e-paisaje são palavras masculinas porque terminaram em arre. Arre, arre. Não confunda, galera. Preste atenção no slide e na explicação. Las que terminam em umbre são femininas. Então, algumas palavras do espanhol que terminam com a terminação aqui, umbre, que tem a terminação umbre, são femininas. Atenção! Exemplo. La legumbre, la muchedumbre, e entre outros. Então, são
Femininas porque terminou em umbre, tanto la legumbre como muchedumbre. Também são masculinas as cores. Las cores são masculina, palavra masculina, ó, las cores, los días de la semana, los meses e los números. Todos palavras que são que tem nome de cores, que tem dias de la semana, que tem los meses e que tem los números, podem ser consideradas palavras masculinas. E verde, uma cor, né? Los martes, dia da semana. Enero, mês. E 4, número. Então temos aqui o exemplo que demonstra bem essa situação que ele fala que palavras masculinas como cores, dias da semana, meses e números, né, são palavras conhecidas como masculino na língua espanhola. Aí temos o exemplo: e verde, los martes, e verde é cor, los martes dia da semana, enero, mês do ano, e 4, números. Também são feminino. Outra situação aqui que fala do gênero. Também são feminino. En nombre de las letras. Nombre de las letras pode ser feminino. Exemplo: la A e la B são consideradas na língua espanhola palavras, nomes feminino. Nome da letra A e B. Palavras que terminam em esta se modifica pelo artigo e ou lá. Então, atenção nessas palavras em espanhol, palavras que terminam em esta, que se modifica pelo artigo. Quem é o artigo? O artigo e o artigo lá, o a, da língua espanhola. Então temos aqui e periodista, tá aqui no masculino, fica o mesmo periodista, só que no feminino cambia, troca o e pelo lá. E periodista, la periodista. Outra situação: e ciclista, la ciclista. Você vê que a terminação ista aparece, né, no masculino e no feminino, o mesmo nome. O que vai cambiar aqui, ou seja, o que vai mudar, é o artigo. E lá. Ó. E Robin. La Robin. Também terminação iguais, que modifica só o artigo. E lá. Cantante e cantante. E cantante masculino. E lá, cantante feminino. Então essa é a situação do gênero em espanhol. Vem demonstrar que palavras que têm terminação ista, elas podem ser iguais. O que vai modificar é o artigo e lá na hora de identificar o masculino e o feminino. Algumas palavras em espanhol têm gênero distinto. Ou seja, essa aqui é aquela situação que eu falo, ó. Parece, mas não é. Que situação é essa? Quando ele diz assim: palavras em espanhol têm gênero distinto. Algumas palavras em espanhol têm gênero distinto. Atenção! O que é esse gênero distinto? Que você pensa que a palavra no espanhol é feminino só, que é masculino. E aí no português há essa diferenciação também, que você vê que é totalmente diferente,
Por isso que você tem que assimilar essa distinção entre espanhol e português. Veja que a palavra, no caso de eguante, dá a aparecer que é uma palavra feminina, né? Só que o artigo já está aqui determinando, ó, eguante, que vai ser o quê? A luva. Ou seja, o que você observou aqui? Uma diferença entre o espanhol e o português. La crema, uma palavra feminina no espanhol, passando para o português, o creme. Então, esse gênero distinto, que ele fala aqui de algumas palavras, são situações como essa, ó. La crema, na hora de traduzir, você pensa que é uma palavra feminina no português, só que ela é feminina no espanhol. No português, é masculino. Então, tem que ter muita atenção nessa situação. Vem o caso também que ele chama de algumas excepções. Que excepções são essas? Algumas situações que ocorrem dentro do gênero na língua espanhola. Vê que o masculino dessas palavras aqui já é feita com lá. Embora ela esteja com lá, mas aqui são o quê? São excepções, ou seja, situações, né, em que vai ocorrer dentro da gramática da língua espanhola quando você fala do gênero. Você viu desde o começo a formação de algumas palavras para fazer o gênero, o masculino para o feminino, e aqui no final aparece as excepções, ou seja, as exceções. Né? Toda regra gramatical, tanto da língua inglesa, da língua espanhola, da língua portuguesa, tem as suas situações de excepções, como se diz em espanhol. Nesse caso aqui, voltamos para essas palavras, que no masculino vai ser la foto, la radio, la mano e la moto. Embora dá uma situação de parecer, parece, mas não é. Atenção, parece, mas não é. Por isso que ele diz que elas são o quê? Excepções, né? São palavras que devem ter atenção com elas para não se confundir na hora do masculino e do feminino. Como é que a gente diz em português? As exceções, galera. Atenção, viu? Então aqui temos essas exceções da língua espanhola, que o masculino é feito da seguinte forma, dessa situação, desse substantivo aqui, ó. La foto, la radio, la mano e la moto, certo? Compreenderam, né, galera? Essa aqui são situações do masculino, né? As exceções do masculino. Quando você passa para o feminino, tem também algumas excepções feminino, tem também algumas situações. Quais são elas? Palavras que são feitas com er para o feminino, por isso que elas são as exceções da língua espanhola. Então, como nós tivemos aqui, ó, la foto, la rádio, la mano e la moto como masculino, aqui a gente tem a parte feminina das excepções, né? As exceções da língua espanhola. Que são elas? E dia, e planeta, e mapa e e yoga. Então, essas aqui são situações de excepções, ou seja, que você vai ter que distinguir essa diferença dessas palavras no gênero, na formação do gênero da língua espanhola. Certo, galera? Então,
Eu espero que vocês compreendam, certo, essa situação. No livro tem algumas atividades que eu vou indicar. A gente vai estar falando lá no grupo do WhatsApp, que é para fazer no livro. E também na plataforma do Google Classroom, Google Sala de Aula, vai ter atividades e esses slides para vocês estudarem e tirarem suas dúvidas sobre o masculino e o feminino. E a gente vai estar também à disposição para tirar sua dúvida quanto a essa situação, ok? Então, vamos fazer mais uma fala sobre a reflexão do que a gente viu hoje, né? Gênero é o gênero de los sustantivos da língua espanhola para formar o feminino e para formar o masculino, certo? Então essas são situações que a gente vai estudar e depois vamos fazer as atividades para ver se vocês estão por dentro da aulinha. Beleza? Hasta la vista, baby!